Muito bem, voltamos aqui com a nossa transmissão ao vivo da Feira de Profissões da Unisanta. Muito legal ter você aí com a gente. Hoje é o último dia da feira, né? Já vimos aí várias carreiras, várias profissões. Na parte da tarde a gente ainda volta com algumas engenharias que a gente ainda não abordou. E agora, no período da manhã, nós vamos terminar o bate-papo conversando sobre design de interiores, o outro curso oferecido aqui pela Unisanta, um curso de menor duração do que o curso de arquitetura, e a gente continua com a presença do professor Pierre, que coordena também o curso de design de interiores e vai explicar para a gente quanto tempo é o curso, quais são as áreas de atuação de um profissional formado em design de interiores, como é que está o mercado nessa área. Professor, vamos então iniciar. Já falamos aí bastante de arquitetura, um curso fascinante, um curso de muita criatividade, muita inteligência, muito raciocínio, um olhar diferenciado, né, do dia a dia, do cotidiano, porque o arquiteto ele trabalha para as pessoas, né, para o bem-estar, para melhorar a qualidade de vida, enfim. E o design de interiores? O que faz esse profissional em relação ao curso? Qual a duração? Em que período que ele funciona? Fique à vontade, professor. Muito obrigado, meu querido. Que horas são? Meio-dia, meio-dia e 5. Então já é boa tarde para todos boa tarde, vocês. né? Eu comecei no bom dia, já vamos continuar no boa tarde. Então, boa Isso. tarde, pessoal que está assistindo. O curso de Design de Interiores é um curso também muito interessante. Não é à toa que eu coordeno Arquitetura, Urbanismo e Design de Interiores, porque são cursos, digamos, irmãos, não é? E aí a gente vai ter uma escala de abrangência desses profissionais. Enquanto o arquiteto e urbanista, ele projeta edifícios, comércios, cidades, faz intervenção, plano diretor, a área de atuação do design de interiores, ela é mais focada, ela é mais restrita nesse sentido, mas não é restrita do ponto de vista de mercado, depois a gente fala sobre isso. Mas, então, o design de interiores, como o nome já diz, é aquele profissional que vai criar espaços e vai pensar exatamente como que esses espaços vão funcionar, tanto do ponto de vista da ergonomia, do ponto de vista do fluxo, do ponto de vista da estética, dos materiais. Então, ele é um profissional que ele está muito direcionado a projetar interiores. Então, a gente tem um profissional que ele pode trabalhar tanto junto a arquitetos, ele pode trabalhar independentemente, ou ele pode trabalhar, tá numa empresa, numa loja, numa representação de um determinado tipo de material. Então, a gente tem também uma boa penetração no mercado desse tipo de profissional. E falando sobre o curso, professor, ele é um curso de menor duração e também a titulação dele é diferente da titulação do arquiteto, não é isso? Correto. O curso de arquitetura tem por volta de 4.000 horas, o curso de design de interiores quase 2.000, então é uma diferença substancial. E a titulação também é um pouco diferenciada. O arquiteto, depois de 5 anos, o arquiteto e urbanista sai com um título de bacharel. O design de interiores também é um curso superior, mas ele é do nível de tecnólogo. Então, o título que o profissional sai é de tecnólogo em design de interiores. Então, o curso ele tem uma estrutura também um pouco mais enxuta. Professor, em relação ao mercado de trabalho, como é que está o mercado para o profissional de design de interiores? Bom, como a gente estava comentando, o design de interiores, como o nome já diz, ele é o profissional que vai projetar os interiores, os ambientes dos edifícios. Então, ele é um profissional que ele trabalha, às vezes, individualmente, às vezes ele trabalha com um arquiteto, mas é um profissional que tem um mercado muito grande. As pessoas talvez não tenham essa noção do tamanho do mercado para o design de interiores. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho muito dinheiro para contratar um profissional, para fazer um projeto para mim, mas a esposa ficou grávida e vai ter o quarto do bebê. E eu falo assim, a gente queria fazer o quarto do bebê dos sonhos. Perfeito para o design de interiores, porque ele vai fazer o projeto daquele ambiente, da maneira que aquele casal estava pensando, atendendo aquelas necessidades e dentro de um valor que muito provavelmente esse casal possa pagar.
Ah, mas eu só vou fazer projeto de um ambiente, de dois? Não, você pode fazer toda a parte interior de um ambiente grande, que vai corporativo, por exemplo, vai trabalhar a questão da ergonomia, dos fluxos, das áreas de trabalho, das especificidades de cada uma, questão de iluminação, os materiais que vão ser utilizados, se vai ser madeira, se vai ser um material na base de bambu, sei lá, reciclado. A gente tem várias opções hoje no mercado. E ele pode trabalhar também em empresas especializadas em determinados produtos. Então, pode ter um designer de interiores que se especialize no porcelanato. E ele vai ser a pessoa que vai conseguir especificar o melhor tipo de porcelanato possível para cada situação, trabalhando, logicamente, para essa empresa. Então, a área de trabalho ela é muito abrangente, ela é muito grande. A gente colocou o professor Pierre aqui numa saia justa, sem combinar. Pedi que ele nos desse um exemplo de um ambiente que tivesse a atuação do arquiteto e do designer de interiores nesse mesmo ambiente. Quem faz o quê, professor? É uma questão interessante, porque vamos pensar assim, o arquiteto urbanista ele estuda 5 anos, ele é um curso multidisciplinar, e o arquiteto urbanista ele também aprende a fazer a configuração desses ambientes interiores. Posso dar um exemplo, enfim, que me ocorreu. Por exemplo, um arquiteto muito renomado é contratado para fazer uma escola da rede pública. E aí ele faz uma escola standard, digamos assim, né? Salas de aula normaisinhas todas, ele faz a escola, inauguram, tudo muito bonito, projeto lindo, ótimo. E num determinado momento, essa escola quer passar por uma reestruturação. Então, por exemplo, eles querem instalar numa das salas, ao invés de ser uma sala tradicional, uma brinquedoteca. Esse é o tipo de situação que é muito interessante a gente ter a colaboração de um designer de interiores, porque ele é um profissional muito especializado em moldar ou em repensar, vamos colocar assim, um determinado ambiente, fazendo com que a gente atinja um outro objetivo. Então, no caso, esse design de interiores poderia estar bolando como é que ia funcionar essa brinquedoteca, o tipo de brinquedos, os materiais, a questão da proteção à criança, da ergonomia, da segurança, da iluminação, da ventilação, né, da salubridade. Hoje a gente fala muito a respeito disso. Então, o design de interiores seria um profissional muito adequado para fazer esse ambiente. E agora eu vou só fazer aquela brincadeira de volta. Então, o designer de interiores não projetaria a escola. O arquiteto pode projetar a escola e pode projetar os ambientes. Mas o design de interiores ele tem uma especialização muito grande, uma afinidade muito grande no projeto desses espaços. Então, são profissionais que, se trabalharem em conjunto, a gente vai ter uma obra perfeita. Bacana, professor. A gente está indo para os nossos momentos finais aqui, mas eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma palavra de incentivo para quem ainda está na dúvida se deve fazer um curso superior, investir, porque é um investimento, né, em relação ao mercado de trabalho, se vai haver esse espaço para ingresso no mercado de trabalho diante dessa situação que a gente está passando, de incerteza, de economia. Vale a pena investir no curso superior e por que sim fazer arquitetura ou design de interiores? Eu vou falar uma coisa que uma ex-professora minha, grande beijo, que ela está em São Paulo, Yasuko Tominaga, um anjo, uma profissional excelente na área de arquitetura e urbanismo, e eu acho que em algum momento ela vai ver esse vídeo. Eu lembro que teve uma época na minha vida que eu estava meio confuso, assim, porque eu tinha saído de um emprego, eu ia para um outro, mas não era uma coisa muito certa. E eu lembrei dessa minha professora comentando. Ela falou, Pierre, quando eu teve uma crise muito grande na minha área de trabalho, eu fiz o meu mestrado. E eu falei, olha que coisa inteligente. Claro, descendente de japoneses, né? Não precisa nem dizer. É uma outra visão de mundo. Nós, mais ocidentais, né? A gente sente e chora. O japonês ele fala, o que esse momento pode me trazer em termos de oportunidade? E a gente está numa pandemia, que é uma coisa que nenhuma pessoa que está viva no Brasil hoje passou, não é? Então, a gente saber, de uma certa forma, aproveitar
os momentos difíceis para trazer conhecimento, para agregar valor às nossas vidas, é algo muito inteligente. Então, eu sempre falo para os meus alunos, até um pouquinho antes da pandemia, falavam, mas a economia não está muito boa, não sei se eu continuo, se eu não continuo. Eu falo, olha, quem continuar e tiver o seu diploma, quando a economia retomar com toda a sua força, vão ser os profissionais que o mercado vai estar acolhendo. Exatamente. E aqueles profissionais que ficaram pensando, né, ou futuros profissionais, que ficaram pensando, mas eu acho que eu não vou investir esse dinheiro nisso agora, é melhor eu guardar um pouquinho, ou então, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar 1 ano ou 2. Esses profissionais, infelizmente, eles ou vão ficar para trás, ou eles vão entrar no mercado muito depois. Então, esse é um recado, gente. É na crise que a gente estuda. Porque quando a gente está no pico do mercado, quem já tem a sua formação, essas pessoas já vão ser as primeiras a estarem colocadas. Muito bom, professor Pierre. Nós queremos agradecer aqui a sua participação. Ele esteve com a gente aqui dando dicas muito importantes, esclarecimentos sobre arquitetura, design de interiores. O professor Pierre, com certeza, terá imenso prazer em receber você assim que passarmos por este período de isolamento, de quarentena, e for possível receber você aqui na universidade. Tenho certeza que, assim como os demais professores, coordenadores, podem receber você para um bate-papo, tirar mais dúvidas, você conhecer fisicamente os nossos ambientes, né? E por enquanto a gente não tem essa possibilidade, nós preparamos um vídeo que vai mostrar a infraestrutura do curso de Arquitetura e Design de Interiores da Unisanta. Você fica com esse vídeo. Nós te convidamos para retornar no período da tarde, onde nós teremos ainda mais algumas modalidades também a serem apresentadas para vocês de cursos, e ao final o nosso sorteio de bolsas de estudo, tá bom? Nós queremos muito agradecer a tua presença, a tua participação com a gente, e a gente volta à tarde às 14h30, não é isso? 14h30, com a nossa feira de profissões. Até lá, a gente se vê. Nosso curso aqui de Arquitetura e Urbanismo do Santa, eu sou bem sincera em falar que eu considero um dos melhores cursos, não só da região, mas como do estado de São Paulo. Você vai encontrar de especial e diferencial no nosso curso é uma relação de muito respeito com o aluno, uma relação de proximidade e um trabalho focado no mercado de trabalho. A Unisanta, ela dá toda uma infraestrutura para você crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A universidade ela sempre tem acompanhado a evolução das novas tecnologias, mas agora nos últimos meses nós resolvemos dar um up. Nós vamos ter agora a instalação dos novos Fab Lab, que são laboratórios que trabalham em conjunto com as outras faculdades da universidade. Então vai ter uma integração multidisciplinar em laboratórios com tecnologia 3D, com impressoras 3D. Né? Então realmente o aluno vai ter um bom preparo, com todas as ferramentas possíveis para desenvolver aquilo que for necessário para a apresentação de um bom projeto. Está tudo renovado, com programas totalmente atuais. Os laboratórios, mais o ateliê, que é um espaço muito bom. E uma coisa muito interessante é que a gente sempre pode estar intervindo aqui no ateliê, fazendo desenhos nas paredes. Se a gente está com uma ideia, está com um rabisco que quer fazer, a gente domina aqui o espaço para poder colocar nossas ideias em prática. A arquitetura não pode ser só teórica, você tem que estar lá na obra, tem que estar lá vivendo, tem que estar lá vendo o que você aprendeu aqui na faculdade é posto em prática. O nosso curso ele não se limita entre 4 paredes. As vistas a campo são um diferencial. Ter essa percepção ambiental, conversar com as pessoas, faz toda a diferença para você depois ser um bom arquiteto. Você vai conseguir olhar para as ruas, para as calçadas, para a vegetação, para as fachadas dos edifícios, para os espaços abertos e para os espaços fechados de uma outra forma. Para nós alunas é muito importante essa questão da vivência, né? É você saber que você coloca no papel e você perceber que isso pode se tornar realidade em grande escala, para a gente é muito gratificante e muito importante. Então estamos pondo em prática aquilo que futuramente nós vamos exercer. O escritório modelo é um lugar onde os alunos vivenciam a prática da profissão, é um exercício de fato, porque o que é produzido no escritório modelo são trabalhos assistenciais benemerentes, são trabalhos para entidades carentes, que nós oferecemos o projeto e muitas vezes até um acompanhamento de execução. A gente mexe com tudo lá no escritório modelo, todas as áreas.
Então, como mensagem final, eu convido vocês a conhecerem aqui as nossas estruturas. Para você que tem interesse em fazer um bom curso de arquitetura e urbanismo, melhor da região, nós estamos à disposição. Você pode entrar no site unisanta.br, conhecer um pouquinho mais da nossa escola e nós estamos aqui, aguardando você vir ser nosso aluno.